Meus irmãos e irmãs, neste domingo nós ouvimos a narração da multiplicação dos pães no início deste capítulo 6 do Evangelho de São João. Este acontecimento da multiplicação dos pães é um acontecimento muito importante na missão de Jesus. E por ser tão importante, ele é narrado por todos os evangelistas. Nós temos narração semelhante nos 4 evangelhos. No Evangelho de Marcos, que nós estávamos escutando a cada domingo e depois retornará, nós também temos esta narração da multiplicação dos pães, imediatamente depois daquelas expressões que ouvimos no último domingo, quando o Senhor, diante de uma multidão, teve compaixão, porque eram como ovelhas que não tinham pastores, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Foi assim que nós ouvimos no último domingo. Logo depois, vem a narração da multiplicação dos pães para aquela mesma multidão. Foram aqueles mesmos que ouviram o ensinamento, que agora receberam o pão partilhado. Mas ao invés de escutarmos na liturgia a continuação do Evangelho de São Marcos, nós nos voltamos para o Evangelho de São João e estamos no início do capítulo 6. E o motivo é que todo o capítulo 6 do Evangelho de São João fala de Jesus como o pão da vida. É uma ocasião para meditarmos sobre a Eucaristia. E aquele discurso de Jesus sobre o pão da vida só se encontra no Evangelho de São João. Por esse motivo, ao longo de alguns domingos, nós ouviremos, parte por parte, este 6º capítulo. E vamos aproveitar esta ocasião para um ensinamento sobre a Eucaristia, porque esta é a intenção desta narração. E nós observamos como a liturgia de hoje traz a Eucaristia, colocando-a no centro. Então, neste domingo e nos próximos, nós teremos na celebração da missa, ouvindo as leituras que falam da Eucaristia, também no momento da pregação, como uma catequese sobre a Eucaristia, sobre o seu sentido, sobre a sua celebração e o modo como nós participamos. O Evangelho de hoje já quer falar da Eucaristia. E tem um detalhe que nos indica isso, porque aponta para o sentido fundamental da Santa Missa, da Eucaristia. De fato, nós ouvimos como São João, com um comentário que parece até não combinar com o resto, faz esta observação. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. E aqui está o sentido fundamental da celebração da missa. Nosso Senhor instituiu a Santíssima Eucaristia numa ceia pascal. Aquela última ceia é a ceia da Páscoa de Cristo. Nós agora fazemos memória da Páscoa, mas não mais da Páscoa antiga, mas da Páscoa nova, iniciada naquela última ceia, antecipando o sacrifício de Jesus na cruz. Nós celebramos esta Páscoa, a Páscoa da morte e ressurreição do Senhor. E é por isso que quando celebramos a Santa Missa, atualizamos, isso se chama fazer memória, trazemos para o presente, a fim de que nós possamos colher os dons da Páscoa e afirmamos na celebração, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. E a oração eucarística nos faz lembrar dos acontecimentos da Páscoa, paixão, morte, ressurreição e ascensão, enquanto nos aponta para a vinda gloriosa do Senhor. Então nós temos este aspecto fundamental, meus irmãos e irmãs. A Eucaristia que nós celebramos é a atualização para nós do sacrifício de Jesus na cruz. Este é o sentido mais elevado. É da Eucaristia que o Evangelho de hoje está falando antes de tudo. Nosso Senhor, diz o evangelista, tomou os pães, deu graças e distribuiu. Observemos como é semelhante àquele momento em que nós fazemos a consagração, dizemos, na última ceia, Jesus tomou o pão
deu graças, partiu e distribuiu. Então, nós temos essa expressão da ação de Cristo com essas palavras que nós repetimos no momento fundamental da celebração. E a verdade é que na palavra deu graças está a palavra Eucaristia. A palavra Eucaristia que nós usamos sem traduzir da língua grega significa exatamente ação de graças. Quando ele diz deu graças, se faz o uso desta palavra Eucaristia. Eucaristia é ação de graças. Significa, pois, que a nossa celebração da missa é uma ação de graças, mas não é nossa, é de Cristo. É por isso que no momento em que fazemos a conclusão da oração eucarística, que é o centro da nossa celebração, nós fazemos aquele grande louvor por Cristo, com Cristo, em Cristo, para enfatizar que é Cristo mesmo que faz este ato de ação de graças a Deus Pai na unidade do Espírito Santo. Mas nós participamos, somos unidos a Cristo, fazemos comunhão com Ele, e a nossa ação de graças é acolhida por Deus, exatamente porque é a ação de graças do seu único Filho, nosso Senhor, que se entregou. A ação de graças de Cristo é a doação de sua vida a Deus Pai e a nós, por sua bondade, para a nossa salvação. É isto que celebramos, meus irmãos e irmãs, na Santa Missa. Mas nós podemos observar também que no Evangelho de hoje, nós podemos identificar a estrutura fundamental da própria celebração da missa. E é também sobre isso que eu quero hoje meditar como uma catequese. Na celebração da missa nós temos duas grandes partes: a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Nós podemos identificar essa liturgia da palavra no Evangelho de hoje, quando o evangelista diz que nosso Senhor subiu ao monte e sentou-se. Esse subir ao monte e sentar-se é a postura de quem se senta para o ensinamento. Todos nós nos recordamos do Sermão da Montanha. Jesus subiu ao monte, sentou-se e começou a ensinar. Mas nós temos também a lembrança do Evangelho de Marcos, que disse, nesta mesma ocasião, falando do mesmo acontecimento, antes da multiplicação dos pães, Jesus ensinou. Temos ainda a lembrança do acontecimento dos discípulos de Emaús no dia da Páscoa, quando Jesus se colocou a caminho com aqueles discípulos e começou a ensinar, explicando a lei de Moisés, os profetas e os salmos. E só depois partiu o pão. E quando partiu o pão, os olhos dos discípulos se abriram e eles o reconheceram. Portanto, nós temos essa liturgia da palavra. A liturgia da palavra é preparada com os ritos iniciais, que começa com uma procissão de entrada. Todos nós observamos como a cada domingo tem esta procissão, especialmente com o sacerdote que se caminha para o altar, lembrando essa igreja peregrina, e o Senhor se faz presente. Preparamos o nosso coração, nos distanciando das agitações, pedindo perdão a Deus, elevando a Deus o louvor, colocando as nossas intenções. E tem uma oração inicial que recolhe, é por isso que ela é chamada de coleta, porque ela recolhe as intenções dos fiéis. Quando o padre diz, oremos, ele recolhe as intenções de todos os fiéis e eleva essas intenções até Deus, preparando-nos para ouvir a palavra de Deus. E assim temos as leituras que compõem o centro dessa liturgia da palavra, neste ambiente que chamamos de ambão, ou estante da palavra. Com solenidade é proclamada a leitura para ouvirmos. A palavra de Deus não é simplesmente para ser lida, nós ouvimos. Mesmo quando nós lemos sozinhos, nós lemos como quem ouve, porque se estabelece um diálogo. E de fato esse diálogo se estabelece também na nossa liturgia. Observemos como nós nos colocamos sentados para ouvir a palavra, para cantar o salmo, de pé para ouvir o evangelho, para enfatizar a sua importância e a sua solenidade.
Depois o padre tenta facilitar a compreensão destas palavras com uma pregação, como agora estou fazendo, me esforçando para não ser um obstáculo, porque o maior receio de um padre é que a sua pregação, ao invés de ser uma facilitação para a compreensão da palavra de Deus, se torne um obstáculo. Imaginemos como desagradaria pensar ao padre que o povo não está vindo para a igreja porque não gosta de escutá-lo. É desagradável. Poderia acontecer. Não quer dizer que nós fazemos porque queremos agradar, mas o esforço que se faz é, pela graça do Espírito Santo, não simplesmente por mérito pessoal, é que esta palavra tenha acesso nos corações dos fiéis e se transforme em vida. Mas quem escuta, responde. É assim que se estabelece um diálogo. E toda a liturgia é feita em modo de diálogo. Observemos as aclamações que nós fazemos ao longo da celebração. Não um diálogo entre nós. A hora da missa não é hora de conversar, não. Entre nós, não. É hora de dialogar com Deus. E todo diálogo exige momento de silêncio. Se todo mundo está falando ao mesmo tempo, isso não é diálogo. Uma conversa sem futuro. O diálogo requer silêncio para escutar e depois responder. E nós nos colocamos nesta atitude de silêncio para escutar e responder, não entre nós, mas a Deus. E qual é a nossa resposta diante da palavra de Deus? Nós dizemos, eu creio. Observemos, nós escutamos a palavra de Deus e depois respondemos a Deus dizendo, eu creio. Nós escutamos e nos comprometemos a colocar em prática a palavra de Deus, mas depois dizemos, Senhor, escuta a nossa prece. Nós já te escutamos, então escuta-nos também. Então nós falamos e Deus escuta, através das nossas preces. E é assim que neste diálogo de quem se colocou em atitude de escuta e depois respondeu com uma profissão de fé e apresentou a Deus as suas preces, concluindo a liturgia da palavra, nós entramos no ofertório. O ofertório é a doação da nossa vida através das oferendas do pão, do vinho. Isso está muito presente no Evangelho de hoje e muito mais claro do que o que foi dito até agora. Quando então Jesus viu aquela multidão, o que foi apresentado a ele? 5 pães e 2 peixes. Mas com essa pergunta, o que é isso para tanta gente? A pergunta semelhante àquela da primeira leitura, mas o que é isso para alimentar a tantos? Meus irmãos e irmãs, observemos o grande sentido do ofertório. Nós oferecemos o fruto do nosso trabalho, que na verdade já é dom de Deus, e com ele a nossa própria vida, mas não considerando a quantidade, mas o que nós mesmos somos, nós poderemos dizer, e diante de Deus o que nós somos? E que é esse pão que nós oferecemos tão simples, que não pode nos alimentar em nosso corpo, e o que o Senhor faz? No momento em que nós oferecemos, nosso Senhor toma, não para se apoderar, mas para encher de vida a oferta de nossas mãos. O que nós oferecemos ao Senhor, o Senhor não se apossa. A verdade é que nós oferecemos o que já recebemos, mas uma vez que colocamos no altar do Senhor o pão e o vinho, como expressão do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa vida, e com este pão e o vinho oferecemos, na verdade, a nossa própria vida, o Senhor coloca a sua vida no que nós entregamos e nos devolve. Nós entregamos simples pão e o Senhor nos devolve o seu corpo. Nós entregamos somente o vinho e o Senhor nos devolve dando-nos a vida no seu sangue. É esta a beleza da Santíssima Eucaristia, esta grande ação de Deus, a ação do Espírito Santo, a força transformadora da palavra de Jesus Cristo. E é por isso mesmo que o momento mais importante da celebração é quando, pronunciadas as palavras de Cristo, nós temos este pão e este vinho que agora se tornam corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
não pela força da nossa palavra, mas pela força da palavra de Cristo. Quando o sacerdote toma o pão, ele pronuncia as palavras de Cristo. Os fiéis são chamados, neste momento, a ter uma atitude de reverência, se possível, ajoelhados. Para quem não pode se ajoelhar, se fica em pé, porque nesse momento é Cristo mesmo que celebra a Eucaristia. É por isso que o sacerdote não usa a terceira pessoa. Observem como o sacerdote não diz: isto é o corpo de Cristo, este é o sangue de Jesus. Não diz assim. Ele diz: este é o meu corpo, este é o meu sangue. O próprio sacerdote se inclina diante dessas palavras, seja para mostrar que é o sopro do Espírito Santo que santifica essas espécies eucarísticas, mas para também mostrar a sua reverência a palavras pronunciadas com toda a força de transformação. Aquilo que era pão se torna corpo de Cristo, o que era vinho se torna sangue de Cristo. Com essas palavras, tomou o pão, deu graças, partiu, distribuiu: isto é o meu corpo, este é o meu sangue. E assim, meus irmãos e irmãs, na chamada oração eucarística, nós fazemos esse grande louvor de ação de graças ao Senhor. E o Senhor partiu e distribuiu, Ele deu. Este alimento que é a Eucaristia é um alimento dado, portanto deve ser um alimento recebido, nunca tomado. Nós não temos direito à Eucaristia, e ninguém tem. O que nos habilita para a Eucaristia é o batismo. Sem o batismo ninguém pode receber a Eucaristia, mas não como um direito. E nós expressamos isso quando, antes de recebermos o Santíssimo Corpo de nosso Senhor, dizemos: Senhor, eu não sou digno. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. E assim entendemos que não é por nossa dignidade, é por graça. É por isso que quando Filipe menciona comprar pão, nosso Senhor dá outra resposta: é preciso trazer esta oferta dos 5 pães daquele menino, porque este pão não pode ser comprado. O pão da Eucaristia não é um pão que se adquire pelos méritos ou pelos recursos, não pode ser comprado, ele deve ser dado. E para significar isso, no momento da distribuição da Eucaristia, a ninguém se permite tomar o pão por conta própria, nem mesmo se for um sacerdote que não esteja celebrando a missa. Só o sacerdote que celebra faz a comunhão ele mesmo, porque ele age na pessoa de Cristo, é sinal como sacramento de Cristo. Mas todos os outros que estão na missa devem receber de outra pessoa. Para citar um exemplo mais elevado, de vez em quando o Papa participa da missa sem que ele seja o celebrante. Algumas ocasiões isso acontece. Por algum motivo, ele está na missa, mas não é ele que celebra. O fato de ele ser Papa, ou seja, aquele que o Senhor colocou como pastor da igreja, não lhe dá o direito de subir ao altar e ele mesmo pegar a Eucaristia. Quem já acompanhou uma celebração dessa, percebe isso. Onde o Papa está no seu lugar, geralmente vai um diácono com a hóstia e lhe dá a hóstia, dizendo como se diz a todo fiel: o corpo de Cristo. Nós não temos o direito de pegar, porque é um dom, é grátis, é graça, é doação. Nós recebemos, e recebemos sabendo o que estamos recebendo, com dignidade, com reverência, com devoção. Para manifestar a nossa fé na presença de Cristo nessa Eucaristia, a igreja privilegia receber a comunhão na boca, de joelhos para quem pode, exatamente para que se manifeste esta nossa verdadeira fé na Eucaristia. Mas é importante que a comunhão na mão, de fato, faz parte de toda a história da igreja. E nos nossos dias, nós temos a orientação para recebermos a comunhão na mão. Não é uma invenção nova, faz parte da história da igreja desde o início, receber a comunhão na mão. Tem um santo padre da igreja, um bispo do início da igreja, São Cirilo de Jerusalém, que tem uma descrição belíssima sobre esse modo de receber a Eucaristia. Diz assim:
faça com sua mão direita um trono para a esquerda, e na sua mão esquerda, nosso Senhor é colocado, e você toma a hóstia e leva à boca. É assim que deve ser feito. Coloque-se a mão direita embaixo da esquerda, faça com ela uma cruz, e se dirija ao ministro que dá a comunhão. Deixe o sacerdote ou outro ministro colocar a hóstia na sua mão. Não tentem tomar. Eu sei que não é que a pessoa tem intenção de tomar da mão do ministro, mas às vezes alguns gestos são assim um pouco apressados. Quando nós tomamos a hóstia, alguns fiéis quase que avançam para tomar. Não, se recebe, deixe apoiar na sua mão esquerda, tome com a direita, na frente do ministro, e receba a Santíssima Eucaristia. Não se deve sair com a hóstia. Todos os ministros são orientados. Se alguém sai com a hóstia, deve chamar de volta. E todos os fiéis devem saber disso. Se vocês perceberem que uma pessoa recebeu a Eucaristia e está saindo com a hóstia, mande voltar. Avise, porque, infelizmente, tem o risco de ter profanação. Por motivo de superstição, algumas pessoas poderiam levar essa hóstia para ser usada em superstição, com uma finalidade que não é comunhão. Isso é um sacrilégio tão grave, que é punida com a excomunhão, e uma excomunhão automática, dita leta sententia, pelo próprio ato de fazer. E esta excomunhão só pode ser perdoada pelo Papa. Nenhum padre, nenhum bispo pode perdoar o pecado, melhor, a pena de excomunhão de quem profanou a Santíssima Eucaristia. Se alguém fez isso, tem que se arrepender de todo o coração. Procura um padre para se confessar, e o padre vai encaminhar um pedido para a Santa Sé, porque somente a Santa Sé pode perdoar, ou seja, em nome do Papa, a Santa Sé pode, avaliando cada caso, perdoar uma ofensa grave à Santíssima Eucaristia, com a sua utilização para outro fim, que não seja a comunhão e a adoração. E é por isso que a comunhão deve ser feita na frente do ministro, com zelo, com piedade, com amor. Nós reconhecemos quem é que está ali. É Jesus nos alimentando. Quando nosso Senhor alimentou a todos, como nos alimenta na celebração da missa e vai nos alimentar também a nós hoje, meus irmãos e irmãs, Ele disse: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Penso que todos observam como nós continuamos fazendo a mesma coisa. Ou seja, esse evangelho está falando da missa, inclusive com sua estrutura. Quando todos recebem a comunhão, nós recolhemos o que sobramos, porque uma vez que a palavra de Deus fez daquele pão o corpo de Cristo, aquele pão não volta a ser pão, permanece corpo de Cristo. Enquanto durar a forma de alimento, é o corpo de Cristo. E por isso deve ser conservado em um lugar digno, que nós chamamos tabernáculo ou sacrário, e na nossa igreja está ali na capela do Santíssimo Sacramento, que conserva a Eucaristia para ser levada aos doentes, aos idosos, aos que estão impedidos de vir à missa, e também para que seja o lugar de oração e de adoração. É assim, irmãos e irmãs, que nós somos chamados a receber Jesus, que seja na nossa mão, mas que seja com devoção, que cada um observe a própria mão para ver se ficou algum fragmento. Quando o sacerdote disser o corpo de Cristo, você diz amém, confirmando que você acredita que é corpo de Cristo, e depois recebe a comunhão sem deixar cair nenhum fragmento, para que nada se perca. Porque Cristo está presente no todo e em cada parte, e todo presente, em sua humanidade e em sua divindade, com toda a graça e com todos os méritos da paixão e ressurreição para a nossa salvação. Mas é importante agora algumas observações, digamos, mais práticas. Eu tenho visto que muitas vezes as pessoas recebem a comunhão, e com devoção, graças a Deus, mas depois da comunhão vão para a capela do Santíssimo. Não tem sentido fazer isso. Não tem sentido por dois motivos. Primeiro, pode ser que na capela do Santíssimo, o Santíssimo não esteja, porque nós tomamos as reservas eucarísticas para distribuir na comunhão. Então, o sacrário pode estar vazio. E o motivo principal
é que naquele momento você é o sacrário. Por que eu vou para a capela do Santíssimo quando as hóstias já vieram da capela? Se eu mesmo recebi Jesus. Então não tem sentido ir para a capela do Santíssimo. Você deve receber, voltar para o seu lugar, fazer um momento de oração, com a mesma devoção com que recebeu, com a oração que você aprendeu, com suas palavras, ou principalmente com o silêncio e a contemplação. É importante dizer que a hora da comunhão não é hora de cordialidade. Nós deveremos transformar o ambiente de nossa celebração. Algumas pessoas, enquanto vêm comungar, aproveita para dar tchauzinho, para bater nas costas, para combinar com o que está na fila, o que vai fazer depois da missa. Não tem sentido isso não. Na fila da comunhão, já temos essa reverência, como se o nosso coração vai se inclinando, fazendo crescer o desejo de receber a Santíssima Eucaristia. E quando se volta, aproveita para saudar aqueles que não deu tempo fazer quando vieram para a fila. E alguns voltam dando tchauzinho, batendo nas costas e quem sabe procurando alguém para conversar. Isso não tem sentido. Você é o sacrário de Cristo presente na Eucaristia, então na comunhão nós deveremos ter toda esta reverência. E é assim que nós participamos da missa, nos preparando antes, chegando antes na missa, e aí sim pode vir à capela do Santíssimo, colocar as suas intenções, depois procurar o seu lugar. Depois da missa, sem ter pressa para voltar, igualmente se poderia sim ir à capela do Santíssimo, depois do canto final, para fazer um momento de agradecimento e voltar para casa feliz, com Cristo no seu próprio coração. É importante, irmãos e irmãs, que nós participemos para que o nosso coração se encha do amor de Deus. Quero dizer ainda que nós temos duas capelas nesta nossa igreja. A capela do Santíssimo está aqui à minha direita. A outra capela é a capela do batismo e das confissões. Nós temos ali uma fonte batismal e os confessionários para o sacramento do batismo e das confissões. E no centro nós temos um sacrário, mas esse sacrário não é do Santíssimo, é dos santos óleos. É que para o batismo nós usamos os óleos do batismo e dos catecúmenos, e usamos também os óleos dos enfermos para o sacramento da unção dos enfermos. Digo isso porque algumas pessoas chegam na igreja e vão fazer a oração na capela das confissões, talvez porque veem aquele sacrário e poderiam pensar que é o sacrário do Santíssimo Sacramento, mas não é. Ali é o sacrário para os santos óleos, porque a igreja diz que nós deveremos conservar os santos óleos em um lugar digno. E dá para perceber pelos outros sinais. Tem a fonte batismal, tem esse recipiente para colocar os santos óleos, é uma capela diferente, não tem, por exemplo, a luz do Santíssimo. Aqui nós temos uma lâmpada, no nosso caso duas lâmpadas, uma do lado, outra do outro, sempre iluminando para indicar que tem a presença do Santíssimo Sacramento. Meus irmãos, espero que vocês compreendam essas indicações assim tão práticas para que nós possamos participar da Eucaristia, já no início da celebração, compreendendo o que faz parte da nossa igreja. Todas as noites, antes da missa da noite aqui, nós temos também a adoração ao Santíssimo Sacramento e temos observado também outros gestos um pouco estranhos, porque tem a exposição do Santíssimo Sacramento no altar, as pessoas chegam, não se dão conta disso, passam de qualquer jeito na frente do altar e vão fazer a oração na capela do Santíssimo. Ora, se o Santíssimo está exposto no altar, e o altar é o centro da missa, o lugar de fazer a adoração é o Santíssimo exposto. Então, quis fazer esta catequese um pouquinho longa hoje, para que se pudesse entender todo esse ambiente da nossa liturgia e também as partes da missa. E com aspectos diferentes, como nós continuaremos a ouvir o capítulo 6º de São João, nós continuaremos a falar da Eucaristia. Talvez em uma catequese mais breve, nos próximos domingos, para animá-los a voltar, eu digo assim. Porque eu não quero ser obstáculo, porque esse é que eu disse. Às vezes você começa a falar e alguém poderia dizer, eu não vou mais para aquela missa que o padre fala demais. Mas é só de vez em quando, para quem veio a primeira vez, não é sempre assim. Depois pergunte aos outros fiéis, para vocês saberem que hoje é um pouquinho diferente, para que vocês não pensem que é sempre assim. É porque o assunto nos pede esta clareza e teria que falar de todos os elementos como uma catequese. E antes de tudo, não estou dizendo que as pessoas devem vir
à missa porque tem que escutar o padre. Não, não. O importante é quem está aqui. Jesus Cristo na Eucaristia, quem nos alimenta, quem se comunica conosco, não é a palavra do Padre, é a palavra do Senhor, é a palavra da salvação, é o Cristo que diz, isto é o meu corpo. Não venham pelo Padre, não venham só pelo amigo, venham por Cristo. É Cristo que está aqui esperando para falar, esperando para comunicar o seu amor, esperando para se entregar na Eucaristia, esperando para transformar a nossa fragilidade em vida, esperando para receber a oferta da nossa vida e encher de sua vida e nos devolver esta vida com graça para a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.